Entre os vários testes que existem para avaliação da aptidão cardiorrespiratória ou a aptidão aeróbia, o teste de 1000 metros se destaca por ser um teste de fácil realização e apropriado para crianças abaixo de 13 anos de idade. A aptidão cardiorrespiratória, também chamada como aptidão aeróbia, é aquela onde a via aeróbia para a ressíntese de energia, de ATP, é predominantemente aeróbia, ou seja, utiliza predominantemente o oxigênio. Uma avaliação se destina para pelo menos 4 finalidades. O diagnóstico, conhecer o estado das coisas, o estado das crianças, adolescentes, dos avaliados, para comparações, para predizer o rendimento em uma determinada atividade física e também para nortear políticas educacionais e de saúde. A aptidão física tem sido definida como a capacidade que difere de um indivíduo para outro relacionada ao rendimento físico ou ao desempenho motor. Ela pode ser dividida em 2 tipos: a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao esporte. A aptidão física relacionada à saúde, ela contém componentes que todas as pessoas deveriam exibir para serem consideradas saudáveis. A aptidão aeróbia ou cardiorrespiratória é um desses componentes, a adequada composição corporal, ou seja, adequada adiposidade corporal, adequada massa magra, especialmente a massa muscular, adequada flexibilidade, especialmente a flexibilidade lombar e isquiotibial, e adequada força e resistência musculares. A aptidão física relacionada ao esporte é aquela cujos componentes são indispensáveis para o sucesso em eventos competitivos. A velocidade, a potência, o tempo de reação, o equilíbrio, a resistência anaeróbia, a coordenação, a destreza, a agilidade são elementos fundamentais para o sucesso em quase todos os esportes. A aptidão aeróbia é a capacidade que uma pessoa tem, que um organismo tem, de realizar exercícios rítmicos de duração e intensidade suficientes para taxar o sistema cardiorrespiratório de maneira prolongada, ou seja, onde o sistema cardiovascular e respiratório são exigidos adequadamente. Essa capacidade leva o organismo a retirar da atmosfera oxigênio, transportar no sangue e entregar e utilizar o oxigênio nos músculos. Portanto, para o professor de educação física escolar, a aptidão física relacionada à saúde é o foco. Não que a aptidão física relacionada ao esporte deva ser deixada de lado, mas como a maioria das crianças se tornará adulto ou se tornarão adultos com saúde, devemos explorar a aptidão física relacionada a esse atributo. Portanto, a flexibilidade lombar e isquiotibial, adequada composição corporal, força e resistência muscular, especialmente a força abdominal do tronco, e a aptidão aeróbia ou aptidão cardiovascular são os componentes da aptidão física relacionada à saúde. O teste de 1000 metros ele foi desenvolvido por Clissuras, que publicou um trabalho na Revista de Medicina do Esporte e Aptidão Física em 1973, no volume 13, número 2, às páginas 100 até 107. Esse teste foi popularizado pela bateria de testes Eurofit, que hoje não utiliza mais esse teste, e também pelo professor e médico, o Dr. Vitor Matsudo e seus colaboradores. Esse teste foi publicado originalmente no livro Testes em Ciências do Esporte, em 1984. É um teste de fácil realização. As crianças, como todo escolar, elas devem ter a faixa etária adequada, devem ser orientadas adequadamente para a realização do teste. Quando esse teste, como todo teste,
é realizado adequadamente, o resultado pode dar uma informação muito segura da verdadeira aptidão aeróbia ou aptidão cardiorrespiratória. Esse teste foi concebido para crianças com menos de 13 anos de idade, especialmente de 6 a 12 anos. Necessita-se de uma pista plana e demarcada, sem obstáculos, uma quadra, sendo que no caso de uma quadra, quanto mais ampla, melhor, para evitar que a criança, durante a sua caminhada ou corrida, ela faça muitas voltas, o que acaba sobrecarregando as articulações dos joelhos e causa dor. O tempo deve ser registrado em minutos e segundos, sendo que o tempo final, para o cálculo do consumo máximo de oxigênio, será utilizado na forma de segundos. A criança é orientada a caminhar e ou correr, mas ela deve ser orientada também sobre o rendimento no teste. Quanto mais rapidamente ela percorre 1000 metros, melhor é sua aptidão cardiorrespiratória. É claro que ela deve fazer o seu melhor. Ela não deve ser motivada para além do seu melhor. E ela deve ser orientada quanto ao tempo que está sendo decorrido durante o teste. O alongamento deve ser especialmente para os músculos que serão utilizados durante a caminhada e corrida. São alongamentos específicos com a finalidade de preparar a musculatura. Após isso, um aquecimento breve para que o sistema cardiovascular seja ativado e a frequência cardíaca aumente. Após isso, são formadas baterias com a quantidade de crianças que o professor julgar adequada para que ele controle as crianças, os adolescentes, durante o teste. Eles são orientados quanto ao local de início e local de término do teste. Após isso, é dado o sinal de preparar já e as crianças começam a correr. Normalmente se forma uma coluna, os melhores vão à frente, mas devemos orientá-los a correr o mais próximo possível da linha demarcatória do local de corrida, no caso de uma pista próximo à guia. Com o resultado em mãos, devemos transformar o tempo que foi expresso em minutos e segundos para o tempo total em segundos. Para isso, basta pegar o tempo em minutos, multiplicar por 60 e somar com aqueles segundos que foram além dos minutos completos do teste. A equação utilizada para o cálculo do consumo máximo de oxigênio é a seguinte: 652,17 menos o tempo total do teste, em segundos, e o resultado dividido por 6,762. O diagnóstico é feito com base no consumo de oxigênio calculado para os meninos e as meninas. E existem tabelas brasileiras, estudos realizados com a população infantil brasileira, que nos permitem avaliar a aptidão cardiorrespiratória. Essa tabela, por exemplo, para crianças de 10 a 14 anos de idade, coloca a aptidão em 5 categorias: muito fraca ou muito baixa, fraca ou baixa, regular, boa e excelente. Ou seja, uma criança que realize o teste, uma menina que realize o teste e tenha um consumo de oxigênio estimado por meio da equação do teste de 1000 metros, para além de 42,5 ml por quilo por minuto, será considerada como tendo excelente aptidão cardiorrespiratória. Um menino, da mesma forma, acima de 52,3 ml por quilo por minuto,
ele será classificado como tendo excelente aptidão cardiorrespiratória. O consumo de oxigênio é expresso em mililitros por quilo de peso corporal por minuto. Essa é uma unidade de potência de consumo de oxigênio, né? Potência relacionada ao consumo de oxigênio. E quanto maior, significa que melhor é a aptidão aeróbia e cardiorrespiratória da criança. Esta outra tabela, publicada na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em 2007, ela oferece para nós valores médios para crianças de 4 a 7, 8 a 11, 12 a 14, 15 a 17 anos. Se você utilizar essa tabela, deverá expressar para os avaliados que ele está abaixo ou acima da média para essa população, tanto o sexo feminino como o sexo masculino. Como todo teste, alguns cuidados são fundamentais. Devemos dar atenção especial aos sinais de fadiga, palidez, desconforto respiratório, perda de coordenação, ou simplesmente o desejo da criança de parar porque não está se sentindo bem. Devemos cuidar com a motivação, porque crianças são facilmente motivadas e podem ir muito além das suas capacidades e se sentirem mal também. As crianças devem estar adequadamente hidratadas, usar roupas leves de algodão, apropriadas para caminhada ou corrida, especialmente em dias quentes. O calçado não deve ser novo, preferencialmente um tênis próprio para caminhada e corrida. As baterias de avaliados, elas devem respeitar as diferenças, né? Uma bateria que tenha crianças muito diferentes, os mais fracos ficarão desmotivados. Não deve ter muitas crianças, o que dificulta o controle por parte do avaliador. E as crianças, sem dúvida alguma, devem estar familiarizadas com esse tipo de exercício, com esse tipo de teste. Portanto, não se deve aplicar um teste desse de forma inédita, mas por meio de alguns exercícios, principalmente com relação ao ritmo, a criança deve ser familiarizada.